Eu me chamo Ian Rodrigues. Eu me chamo Daniel. Nós somos estudantes do curso de Educação Física da Universidade de Brasília, mas estamos fazendo a disciplina Ética e Educação com a professora Gabriela Lafetá. E hoje iremos abordar sobre a filosofia, e em específico sobre Emmanuel Levinas, no livro Totalidade e Infinito. Então, galera, antes de a gente começar de fato a abordar a nossa obra estudada, quem foi Emmanuel Levinas? Bom, Emmanuel Levinas foi um filósofo judeu lituano-francês. Judeu por conta do judaísmo, nasceu na Lituânia, mas acabou adotando a cidadania francesa. Então é um ambiente, um cenário com uma visão bastante abrangente que vai influenciar diretamente nos seus estudos, no seu pensamento, no seu ponto de vista. Veja bem, ele nasceu em 1905 e faleceu em 1995. Ele pegou basicamente todo o século XX. Tal cenário que o constituiu: totalitarismo do século XX, o período de guerras na Europa, e sendo influenciado também por outros filósofos como Russell e Heidegger, fez com que ele fizesse uma filosofia do pensamento ético de abertura em relação ao outro. Através da sua metodologia de fenomenologia, ele tratará a alteridade como um horizonte não totalizável, que é o que o nosso companheiro aqui, o Daniel, vai poder explicar melhor. Essas duas palavras-chave, né? A fenomenologia. Fenomenologia. Aê! Palmas, palmas! E a metafísica, que é bastante importante a gente ter esse discernimento, certo, Daniel? Certo, isso aí. A fenomenologia é o que se apresenta ou o que mostra, a partir dos sentidos da percepção dos fenômenos. Um exemplo seria do triângulo. Todo mundo sabe o que é um triângulo. Triângulo, as pessoas podem pensar de uma maneira diferente o triângulo. Podem pensar ele um tamanho maior, de uma forma diferente, de uma cor diferente. Um dos idealizadores da fenomenologia é o Russell. E a partir da fenomenologia, Levinas tenta compreender o eu e o outro sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum... Então, a metafísica é tudo aquilo que vem além da física. Por exemplo, eu tenho aqui um apagador, ele é físico. Eu posso usar ele, por exemplo, para apagar o quadro. A gente consegue ver ele, a gente entende que é ele, tem como mensurar, tem como medir. Agora, o que vem além do físico por exemplo, Deus. Deus não tem como a gente mensurar, medir o que é Deus, não temos como mostrar Deus, chegar assim, e aí Deus, chega aí, não tem como. Isso é a metafísica. Bom, então, galera, tentando concatenar aqui com o que o Daniel já disse a respeito da fenomenologia e sobre a metafísica, a gente vai primeiro colocar algumas palavras-chave que são importantes para o nosso estudo dessa nossa retomada reflexiva sobre totalidade e infinito. Algumas palavras-chave que nós colocamos aqui foram a guerra, a identidade, a alteridade, a transcendência, o ego, o desejo e o outro. Essas são basicamente as principais palavras para tentar coadunar nossas ideias. E dessa questão do infinito dando-se relação com o outro. A Luísa vai conseguir explicar melhor para vocês agora, para a gente conseguir dar essa partida para a nossa reflexão, beleza? Assim como meus colegas Ian e Daniel abordaram, a gente vai entrar agora no primeiro tópico assim, do livro, que Levinas já começa a falar sobre a guerra. Vem aqui nesse quadro aqui comigo para a gente acompanhar o que ele quer dizer nesse primeiro momento do texto. Então, o primeiro ponto que ele coloca é que a guerra ela se diferencia da ética. Ela é o oposto da ética para Levinas. Como a gente percebeu, ele vivenciou, por ser judeu e tudo mais, ele vivenciou esse período de guerra e viu o tanto que a guerra provocou um desequilíbrio na humanidade de todas as formas, que provocou o distanciamento do ser humano com o outro, que a gente vai abordar mais à frente. Então, nesse primeiro momento, ele fala o seguinte,
que existe uma imposição por parte de um ente ou uma pessoa, por meio de uma ideologia ou uma questão política, que faz com que esse outro ser absorva esse tipo de imposição e aceite o que essa ideologia, o que essa pessoa, assim como Hitler fez, em acreditar que a raça ariana, por exemplo, era superior. E esse indivíduo anula a sua identidade, esse indivíduo foi discriminado, ele sofreu violência, entre outras questões como a perda da dignidade. Então, esse indivíduo, ele perdeu a sua essência, na medida que ele entra num contexto que Levinas chama de totalidade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente evidencia na primeira parte do livro. Uma grande questão para Levinas, como havia comentado anteriormente, é sobre, vem aqui, me acompanha, sobre uma questão entre o eu e o outro, que durante muito tempo existia um certo distanciamento entre o eu e o outro, e ele vai sugerir que exista uma certa aproximação, que a gente vai explicar um pouco mais à frente, mas volta aqui, vamos entender. Bom, o que faz Emmanuel Levinas ser crítico, exatamente ele faz essa crítica à ontologia do Ocidente, que muitas vezes, na maior parte das vezes, sempre pensou na figura do eu, sempre na figura do ser. Então, Levinas, ele tira a centralidade, essa questão do ego, essa questão que o eu está acima dos outros, e começa a inverter esse caminho, colocando o outro num sentido de aproximação, tá? Porque, como eu disse, existia essa marginalização do outro, sempre no sentido distante. Mas mais à frente a gente vai explicar sobre essa relação do eu e o outro. Como será possível aproximar-se do outro, como a Luísa citou? A gente observa que no dia a dia as pessoas se distanciam umas das outras, cada uma cuida da sua rotina, sem levar em consideração o outro. Para Levinas, nós devemos ter bondade, ter a responsabilidade de cuidar do outro. Por exemplo, eu não preciso saber onde a pessoa mora, de onde ela é, quem ela é. Se ela estiver precisando de ajuda, eu devo ir lá e ajudar. Então, para Levinas, nós temos tal responsabilidade com o outro. Ian, poderia dar um exemplo? Claro. Então é bastante enfatizada essa questão da responsabilidade com o outro sem querer nada em troca. Uma empatia. Um exemplo muito bom que a gente pode dar nessa questão, a gente tem bastante individualidade na nossa sociedade, mas todos nós, dentro da nossa casa, produzimos lixo. Quando eu separo o lixo seco do lixo orgânico e faço uma reciclagem, eu estou contribuindo com o outro, não necessariamente de uma forma direta, mas isso nos leva a uma questão de responsabilidade com o outro. Isso traz uma questão de sustentabilidade. Portanto, só para concluir a fala dos meninos, Levinas traz no seu texto uma frase que é basicamente que o outro me constitui como eu mesmo. Só para concluir, eu devo valorizar esse outro pela minha ação, porque não vale simplesmente eu pensar em fazer uma bondade ou tudo mais e ficar nesse campo da ideia. Eu preciso botar em prática, eu preciso agir. Então, não basta eu pensar de forma legal, de forma boa. Eu preciso agir, eu preciso botar em prática. Outra questão, só para enfatizar, é que o ser, ele tem a sua infinitude, ele não se limita, ele não se totaliza para Levinas. E essa questão, como nós vimos, não é que nem um contrato social que nós vimos nos contratualistas, né? Então, eu não tenho um contrato com o Ian, eu não preciso de reciprocidade, então eu não tenho que esperar do outro que ele faça o mesmo por mim e vice-versa. E, como meus colegas enfatizaram, não precisa dessa troca
e ela é gratuita, ela tem que ser gratuita, ela tem que partir de você, tá? Então, só para fechar essa primeira parte. Bom, dando continuidade, a gente vai tentar representar a ideia de Levinas nas palavras que a gente já havia comentado anteriormente. Vamos lá, vamos ver aqui no quadro. A ideia é como se fosse que estivesse dentro aqui a totalidade, o conhecimento, o ser, o poder. Por exemplo, o ser nós sabemos que é finito, né? Mas, para Levinas, existe uma certa subjetividade em que engloba essas questões que está além da totalidade, está além dessas questões que o conhecimento é cabível ao humano, que é a ideia do infinito. E nada mais é do que o infinito a alteridade. A alteridade é basicamente essa ideia de infinito. Nós, fisicamente, somos finitos, mas a essência do ser humano está além do conhecimento, está além da questão física, que é o que entra na questão da metafísica, que nem eu falei da subjetividade. Além dessa questão do outro, Levinas eles aborda a questão de Deus, que também é um fragmento do que a gente entende de infinito. Na verdade, essa questão, para a gente passar para o infinito, ela depende de uma questão de transcendência, que é uma palavra que ele utiliza em seu texto. Bom, partindo daí, vem cá. Bom, o que Levinas quer com isso? Ele tem uma visão futurista para que as gerações não cometem os mesmos erros que aconteceram no século XX, que é sempre a favor do eu acima de tudo. Então, em relação ao que eu desejo, às minhas vontades, às minhas satisfações, que isso ele vai trazer de outra forma quando se relaciona com o outro, quando se relaciona com esse outro, tá? Bom, só para concluir, o que é o desejo, essa questão de satisfação para Levinas? Basicamente, esse desejo não é para satisfação do eu, como eu havia falado. Ele, na verdade, ele visa esse outro. Então, é essa relação de desejo ao outro, não numa questão de apenas satisfação. Então, é basicamente isso que Levinas quer. Então, meus amigos, buscando esse gancho aqui que a Luísa falou a respeito dessa relação entre a totalidade e o infinito. Veja bem, o infinito, ele transcende a totalidade. A totalidade, ela tem essa relação com o conhecimento, consiste no poder, o indivíduo, o ser, ele está aqui, mas ele está balizado ao infinito. Essa questão da transcendência e a experiência do infinito vai dar realmente nessa relação com o outro, né? Nessa relação do face a face. Mas uma coisa interessante que a gente pode citar para vocês é que essa relação que a Luísa falou, ela tem uma relação com a sinolética, né? Com a questão matemática da teoria dos conjuntos, diagrama de Euler, diagrama de Venn. Por exemplo, você tem o conjunto dos números naturais, que está inserido dentro do conjunto dos inteiros, que está inserido dentro do conjunto dos racionais. E é mais ou menos essa a ideia aqui. O infinito, ele vai caracterizar a alteridade. Ele não pode ser objeto de redução do idêntico do mesmo. Mas de forma inversa, a totalidade, ela tende por absorver, como o próprio texto diz, tende a absorver a alteridade em uma identidade concreta, uma identidade sintética. E é mais ou menos essa a ideia. Tendo em vista isso, vamos apresentar outras questões de Levinas, alguns exemplos para a gente discutir sobre essas ideias. Bom, a partir dessa compreensão que eu, Ian e Daniel fizemos a respeito do livro Totalidade Infinita de Levinas, vamos trazer dois exemplos em relação a essa temática. O primeiro exemplo eu quero ilustrar é como se Daniel fosse meu namorado, meu marido e eu uma mulher. E ele, de certa forma, me discrimina
ele me obriga a ficar em casa, cuidar da casa, sem eu poder trabalhar, a satisfazer os desejos e as vontades do Daniel, no caso, e eu me privo dessa certa liberdade que eu tenho e, de certa forma, como mulher em relação a isso, e além disso, eu acredito que é normal, porque é o que a gente vê na nossa sociedade. Bom, e eu quero perguntar para o Daniel em relação a essa situação. Isso, de fato, não seria uma diminuição da identidade do meu ser? Uma anulação da identidade do meu ser? Sim, seria completamente a diminuição do ser. E seria como se fosse no caso de guerra, como Levinas cita, que perderia, como se fosse perderia a identidade e também perderia a individualidade. E também a totalidade de a individualidade de um estaria sobreposta à do outro. Ou seja, a ideia de totalidade na guerra e o eu vindo em primeiro lugar do que o outro. Bom, agora a gente vai falar do segundo exemplo que podemos identificar em relação ao conhecimento de Levinas. A gente vai falar o seguinte: suponhamos que eu sou uma mulher que esteja usando uma saia curta, decote e tudo mais, e o Daniel chega e me aborda. Quando ele me aborda, ele já tem um certo preconceito em relação a mim. Ele vai chegar, vai começar a me cantar e tudo mais, porque ele observou em relação a mim apenas o meu corpo, apenas a minha questão física. Mas eu, como mulher, eu sou além disso, não é mesmo, Daniel? Isso mesmo. É como a metafísica. Eu estaria olhando apenas o físico, o objeto, eu estaria objetificando a Luísa, e na metafísica seriam as características dela como ser humano, como pessoa. Ou seja, a forma dela ser, como ela se comporta, a forma dela pensar. Isso eu estaria desconsiderando e considerando só o visual. Sim. E além disso, como a gente percebe em Levinas, como ele mesmo fala, que o ser é o infinito. Então, eu tenho as minhas qualidades, etc., que são indescritíveis. Que uma pessoa, ela não é escrita de forma... Não tem como eu descrever quem eu sou. Porque, como é nessa ideia do infinito, nessa ideia que eu sou muito além do que estou aqui, do meu corpo, do que você me conhece, o pouco que me conhece. Porque, que nem eu citei anteriormente, é acima do conhecimento, daquilo que está inteligível. Bom, esse foi o último exemplo para ilustrar Levinas. Então, para finalizar, esse primeiro exemplo que eles citaram da relação entre o marido e a esposa, quando o marido, ele de certa forma, ele não está a influenciando, não está ludibriando as suas atitudes, mas ele está coagindo. E quando ele coage, é a mesma coisa da guerra, essa questão da guerra suspender a moral. Ele fala, Manuel Levinas fala isso como tornando-a irrisória, tornando a guerra torna a moral cômica, irrelevante, significante. E para a gente finalizar, a gente pode concluir o que é ética, afinal, para Emmanuel Levinas. Portanto, meus amigos, para a gente finalizar nosso entendimento de ética com base no Emmanuel Levinas, a gente pode considerar que a ética, como ela deve se apresentar como uma filosofia primeira, anterior à dominação totalitária e totalizadora da oncologia, vista essa relação do eu como o outro. E é basicamente isso que a gente tem para apresentar por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Então é isso, galera. Essa foi a nossa tomada reflexiva sobre totalidade infinita. Espero que vocês tenham gostado. Para encerrar, a gente vai agradecer em especial a professora Gabriela Lafetá. Muito obrigado, professora. Obrigado, por ter professora. dado essa oportunidade. Foi um semestre bastante proveitoso. Somos do curso de Educação Física e podemos ter essa oportunidade de aprender sobre a filosofia, em especial no campo da ética. E encerramos aqui nosso vídeo e o Daniel vai falar
agora. Isso, aqui estão nossas redes sociais. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, também, para dar uma fortalecida. E compartilhe. E é isso, obrigada. Falou. Valeu, obrigado. Obrigada.